Em nome de Jesus. Atos 4. Glória a Deus, diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome, ok? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero que isso entre no seu coração. Não há salvação em nenhum outro, porque não existe, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Dá para vocês repetirem comigo? Eu vou deixar vocês olharem só uma vez, tá bom? Então vamos lá. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ok? Agora, sem olhar, feche os olhos. Deixe isso entrar no seu coração. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos dar uma salva de palmas para esse nome poderoso. Aleluia. Nenhum outro nome, nenhuma outra, não é uma religião, não é uma outra pessoa, não existe outro nome. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito claro isso, né, irmãos? Então é Jesus, não é uma denominação, não é uma religião, não, é Jesus. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós precisamos desesperadamente de sabedoria, de revelação. Ó Deus, sem o Senhor operar nessa noite, sem o Senhor falar no nosso coração, nós estaremos perdendo o nosso tempo aqui. Por isso nós precisamos que o Senhor venha falar conosco, venha nos desafiar, venha mudar, venha nos ajudar a mudar a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus, queremos aprender a pensar com o Senhor. Nós temos a mente de Cristo, queremos tomar posse dessa promessa, dessa palavra. Nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, fala no nosso coração. Amém e amém. Muito bem, então, esse versículo poderoso é um trechinho de uma das pregações mais poderosas da Bíblia, né? Eu chamo de pregação 2.0 do apóstolo Pedro. Por que eu chamo de pregação 2.0? Porque depois dessa pregação aqui, o número dos discípulos, que era aproximadamente 3.000, passou para 5.000, né? Então teve uma diferença aí de quantos? 2.000, né? Uma pregação só. Foi logo depois da cura daquele paralítico à porta do templo. Quem já leu essa história lá em Atos 3, não é? Então logo após esse episódio, o Pedro trouxe uma pregação tão poderosa ali, irmãos. Vale a pena a gente dar uma olhada em casa nessa pregação dele. E aproximadamente 2.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Por isso que eu chamo de pregação 2.0 do Pedro, né? Agora, qual que é o contexto dessa pregação, desse momento aqui que nós acabamos de ler, quando Pedro fala isso? Qual que é o contexto disso? Ele e o João estão indo para o templo orar, não é? A hora nona de oração. Eles estão observando essa hora nona, ele e o João. E quando eles chegam ali no templo, um homem, que a Bíblia diz que ele há 40 anos era paralítico. Quantos anos? 40 anos. E todo dia, você vai ler, todo dia alguém levava esse homem carregado e colocava à porta do templo para pedir esmola. Pensa, 40 anos nessa escravidão, nessa miséria, uma vida deprimente. O apóstolo Pedro vai passando por ele pede uma esmola para o Pedro diz para ele assim, aquela frase bem conhecida, não é? Eu não tenho nem ouro nem prata. Eu acho que só naquela hora que ele não tinha, igual você, não é? Às vezes é porque tá tudo no banco, não é? E aí o mendigo não aceitava cartão, né? Mas o Pedro disse, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus,
anda. Irmãos, o cara deu um pulo, a Bíblia diz. Ele já deu um pulo e a Bíblia diz que ele já começa a louvar e adorar a Deus. Ele já começa a seguir o apóstolo Pedro e o João. Ele já entra no templo. O cara é salvo de uma forma tão poderosa, e aquele milagre tão grandioso fez com que aquela multidão, a gente pensa que aproximadamente 2.000 pessoas se aglomeraram ali em volta dos pregadores, né? Do Pedro, do João e agora do novo discípulo deles, né? O ex-paralítico. E aquela multidão ali aos pés dos discípulos, dos apóstolos ali, querendo saber o que aconteceu. A Bíblia diz que eles estavam apavorados. Quem está comigo aqui? Eles estavam apavorados, impressionados. O que está acontecendo aqui? Porque, meu irmão, eles sabiam que aquele cara há 40 anos vivia daquele jeito. Aquele cara não podia estar fingindo por 40 anos. Eles conheciam o cara, eles viram a mudança na vida do cara. Então agora eles estão ali abertos ao evangelho. Eles estão prontos, estão maduros. O que está acontecendo? E o Pedro, irmãos, eu imagino assim, né, que ali naquela porta formosa do templo, aquela escadaria lá, e aquele povo tudo ali embaixo querendo saber. Aí o Pedro abre a Bíblia e aquela oportunidade, irmãos, tão tremenda, não é? Diante daquela evidência tão grande, o Pedro começa a pregar e aproximadamente 2.000 pessoas se curvaram aos pés de Jesus ali, porque o número dos discípulos aumentou para 5.000. Que tremendo que aconteceu ali. Agora escuta bem o que eu vou te falar. O nosso tema nessa noite, a salvação total do homem. Por que eu estou dando esse tema? Porque, irmãos, salvação é muito mais do que a gente morrer e ir para o céu. Porque se fosse só isso, eu não estou dizendo que isso é pouco, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é tremendo demais, não é? A gente vai para o céu mesmo, vai ser top, a gente vai viver pela eternidade no céu. Mas deixa eu te falar uma coisa, é isso que eu quero te falar hoje à noite. Porque, irmãos, salvação é mais do que isso. Puxa vida, o que é que pode ser mais do que isso ainda? Irmãos, não é só o céu, porque se fosse só o céu, quando aquele paralítico entregou a vida a Jesus ali, ele já morria e já ia direto para o céu, não é? Aqueles 2.000, os 2.000 quando entregaram a vida a Jesus também, já caía todo mundo morto e todo mundo já ia para o céu. Nem o Pedro estaria ali pregando o evangelho, porque ele também salvo, ele já tinha sido salvo, ele já tinha ido para o céu. Não, tem uma missão para nós. Quantos salvos tem aqui nessa noite? Não é? Então, você foi salvo. E também, mais do que o céu, mais do que ir para o céu, tem algo ainda para a gente receber. Na verdade, vocês já receberam, eu só vou te mostrar hoje à noite. Muitos nem sabem que receberam. Esse é o meu alvo aqui, te mostrar pelo menos essas 3 coisas, né, por causa do nosso tempo. Eu podia te mostrar 3.000, mas eu acho que essas três coisas vão abranger muitas coisas. Irmãos, e quando a gente entende que a gente já tem isso, e foi isso que o Pedro entendeu. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo muito maior. Em nome de Jesus, anda. E ele mudou a vida do cara. Irmãos, assim que a gente tem que ser por aí. Quando a gente foi salvo, a gente tem esse poder, eu vou te mostrar, de mudar a vida das pessoas. A gente não pode passar por alguém, irmão, que está aí vivendo um problema no casamento, está separando, e a gente só lamentar. Ah, que pena. Irmão, não. Não, nós não estamos aqui para isso. Para ficar só esperando o dia que a gente vai para o céu. Não, a gente ficou para cumprir uma missão. A gente não pode passar por um homem desse miserável, vivendo essa vida deprimente, e não fazer nada por ele. Com tudo isso que a gente tem, você vai descobrir hoje. Não, a gente tem que ser luz do mundo, sal da terra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver essas 3 coisas aqui, que a salvação traz para o homem, ou seja, a salvação total do homem, não é? Não é só ir para o céu, tem algo mais. Eu quero te mostrar o que compõe essa salvação total. Então, a primeira coisa aqui, vamos ver. Autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Vamos ler Atos 3:25. Olha o que diz. Olha o que o Pedro fala na pregação dele. Quando aquele povo fica ali, apavorado, o que está acontecendo? Que milagre é esse? São Pedro, não é assim que a gente é, né? São Pedro, São fulano de tal, esse pastor é poderoso, vamos todo mundo para lá, porque esse pastor é... Irmão, o Pedro, ele fala para eles, gente, não tem nada a ver comigo, leia o texto. Não olhem para a gente como se em nós mesmos tivesse algum poder, não tem nada disso. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então a primeira coisa que ele fala,
autoridade. Se você é salvo, você recebeu autoridade. Atos 3:25, olha o que ele vai dizer. Vocês são filhos. Eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Não se impressionem com essas coisas, porque vocês têm autoridade de filhos. É isso que o Pedro está dizendo, gente, não fiquem impressionados. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pastor, o que é que eu tenho a ver com Abraão? Tudo, irmãos. Gálatas 3 diz que se nós cremos em Cristo, nós somos herdeiros de Abraão e nós somos herdeiros dessas mesmas promessas. Quantos filhos de Abraão tem aqui? Então a primeira coisa aqui, irmãos, nós somos filhos, nós precisamos entender isso no nosso espírito. Esse dia eu estava vendo alguém falando, eu achei interessante, sobre o elefante, não é? Que quando ele é bebê, quando o elefante é pequeno, eles amarram o elefante num pedaço de madeira, né? Então eles fincam aquela estaca poderosa, não é? Muito forte, e colocam uma corda nele ali no pé. Irmão, ele não tem como, ele é muito novinho, então ele não consegue sair mesmo. E ele fica ali por algum tempo. E depois que ele cresce e se torna um monstro, irmão, que ele é capaz não só de arrancar aquela estaca, mas ele é capaz de arrancar uma árvore. Ele é poderoso, mas só que ele não sabe disso. E ele aprendeu na cabeça dele, naquela cabeçona dele, que ele não dá conta daquele pau, e eles só amarram uma cordinha fina no pé dele, e amarram ali, e ele nem tenta sair. Ele já acreditou que ele não é capaz. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós temos vivido como se nós não fôssemos filhos, e é isso que o Pedro está dizendo para eles. Gente, vocês são filhos de uma aliança, vocês são filhos de uma promessa. Vocês nasceram para ser uma bênção. Vocês são descendentes de Abraão. Vocês são herdeiros. É isso que está acontecendo aqui, ele está dizendo. Então veja bem, deixa eu te explicar isso aqui. Então a Bíblia não é um livro de religião, gente. Leia a sua Bíblia, eu quero até te desafiar, leia a sua Bíblia. Leia os evangelhos com essa cabeça, que a Bíblia fala sobre um rei, sobre um reino e sobre uma família real. Quem está comigo aqui? Então a Bíblia vai falar sobre um rei, vai falar sobre o rei dos céus, que é Deus, Deus Pai. Irmão, por que ele é o rei? Porque ele é o dono, porque ele que criou, ninguém votou nele para ele ser rei. Ele é o dono de todas as coisas, foi ele que criou. Então ele está no direito de ser o rei e fazer do jeito que ele quer, porque ele é dono, ele é rei, ele que criou, ele que te criou. Então ele está sentado no trono, ele é o rei. Aí o que ele faz? Ele diz assim: eu vou estabelecer, eu vou expandir o meu reino na terra. Então ele enviou Adão, ele falhou, e ele enviou o segundo Adão, que é o seu próprio filho, Jesus. Então ele enviou, e aí, irmãos, é comparado com a colonização, não é? Quando o rei de Portugal enviou para cá, não é, o príncipe, né, o filho dele, para expandir o reino de Portugal. Então aqui, nesse reino, nós falávamos qual idioma? Português. Nós comíamos o que eles comem até hoje, arroz com feijão. E nós tínhamos a cultura de Portugal. Então Portugal estava crescendo aqui, estava expandindo aqui. Então, irmãos, a Bíblia é sobre isso. A Bíblia é sobre um rei, é sobre um reino e é sobre uma família que ele estabeleceu. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus ainda? Se manifestem aos filhos de Deus. E essa palavra poder aqui, exousia, é autoridade. Então, a todos quantos o receberam, foi-lhes dada autoridade de filhos. E é isso que o Pedro está falando. Vocês têm autoridade. Vocês estão se comportando como se vocês não tivessem autoridade, como se a autoridade só tivesse em mim. Não, vocês são salvos. Vocês também têm essa autoridade. Vocês não precisam de alguém
poderoso, de um homem poderoso, para introduzir você na presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado, e pelo novo e vivo caminho, vocês também têm acesso, vocês também são filhos, vocês também são herdeiros, nós temos as mesmas coisas, os mesmos direitos em Deus, amém? Pastor, eu pensava que o Senhor era o mais poderoso. Não, eu sou tão poderoso quanto você. Tenho tanta autoridade quanto você tem. Amém, queridos? Jesus falou assim, ele falou assim, eu gosto desse texto em Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Olha só, irmãos, essa palavra. O que você proibir na terra, meu Deus, será proibido no céu. Meu Deus, quanta autoridade. O que vocês permitirem na terra será permitido nos céus. Então, o que são as chaves? São os princípios do reino que ele veio expandir aqui. Então ele disse, olha, está aqui essa chave. Não é? Por exemplo, os discípulos foram expulsar o demônio, lembra? Foram expulsar o demônio do menino que ficava possesso, e o demônio jogava ele no fogo, na água, e não funcionou. Eles foram lá expulsar, não funcionou. Eles gritaram, está amarrado, quebra, demônio, sai! E o demônio não saiu. Aí Jesus vai lá, meu irmão, raça de gente incrédula, né? Vocês têm que mudar a mente de vocês, rapaz, vocês têm autoridade. E aí Jesus vai lá com toda a autoridade e só ordena. Ele nem precisou dizer em nome de Jesus. Ele só ordenou, sai! E o espírito saiu. Os discípulos ficaram impressionados. Mas Senhor, como assim? Por que não funciona para a gente? Funciona para o Senhor. Ele disse, porque essa casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. Aqui tem uma chave, vocês estão usando a chave errada, quem está me entendendo? Então, irmãos, nós temos essas chaves, essa autoridade. Então, o que a autoridade fala? É sobre cidadania. Esses dias o Luiz, né, o meu genro, não é? Ele foi para Itália. Estou me acostumando ainda, senta. Ele foi para a Itália. Por que ele foi para a Itália? Escuta bem. Ele foi para a Itália para ele tirar a cidadania dele de italiano. Interessante isso. Porque a cidadania dele de italiano dava alguns direitos para ele, não é? Que só o cidadão italiano tem. Então, um deles, por exemplo, italiano não tira visto. A gente tem que tirar visto. E os caras vão dizer, alguns vão dizer, não, você não tem condições de ir para os Estados Unidos, vão barrar a gente, não é? Italiano não tem dessa, meu irmão. Ele entra nos Estados Unidos na hora que ele quiser, e ele tem livre acesso em toda a Europa, não é? Então, ele foi lá, agora ele é um cidadão italiano. Deixa eu te falar uma coisa, isso não tem nada a ver com religião. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cidadania não tem nada a ver com religião, não importa qual é a religião dele, ele é cidadão italiano. Você é um cidadão brasileiro, você tem direitos na nação, porque você cumpre a lei desse país, você tem os direitos de usufruir, não é? Os seus direitos de cidadão, você é um cidadão do reino de Deus, quem está me entendendo? Então não tem nada a ver com religião, tem a ver com autoridade, tem a ver com direito de cidadão. Que coisa tremenda, diga, eu sou um cidadão. Mais do que isso, você não é só um cidadão, você é um embaixador, está escrito. Você é um embaixador, você é uma autoridade. Quando você sai da sua casa vestido com aquela roupa, com aquela armadura brilhante, não é? Você está aí, olha, está todo mundo, olha só que armadura linda que vocês têm. Um capacete, uma couraça, um cinturão, um calçado, um escudo, uma espada. Vocês são autoridade, vocês só não se dão conta disso. Muitos de vocês estão igual aquele elefante, poderoso, amarrado por uma cordinha, num pedacinho de pau, limitados na vida, sendo essa autoridade que vocês são. Então o Pedro está dizendo para eles, pessoal, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com religião, vocês também têm isso, ou melhor, vocês podem ter isso também, porque até aquele momento eles não eram salvos. Tem algum salvo aqui nessa noite? Deixa eu ver só os salvos. Ei, você é uma autoridade, você é um embaixador, aleluia, embaixador. Olha, interessante, eu estava vendo isso, eu pesquisei isso hoje, por sinal.
que a primeira ocorrência dessa palavra, igreja, é em Mateus 16, 18. Jesus fala assim, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, a primeira ocorrência dessa palavra igreja é aqui. Agora presta atenção, muito importante isso. Não foi Jesus que inventou igreja, sabia disso? Como assim? Se a primeira vez que ocorre foi Jesus que disse, ele que falou, eu edificaria a minha igreja, eu vou construir a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E como que não foi ele? Porque, irmãos, isso já existia. O que era a igreja ou a eclésia? Era um grupo que o rei, não é? Primeiro o rei da Grécia, não é? E depois os romanos adotaram o mesmo sistema de governo. Eles escolhiam aqueles homens capazes, aqueles homens sábios e aqueles homens de confiança para andar com eles, com o rei. Porque, irmão, é diferente do presidencialismo. Quando o rei pensava alguma coisa, já era. Se ele descobrisse o desejo do rei, eles como a eclésia, que estavam colados no rei, junto com o rei, eles tinham que transformar aquilo numa lei. O que o rei falava, irmão, não podia voltar atrás, era uma lei. Quem está comigo? Não tinha que votar, não concordo com essa lei. Não tem essa. É difícil para a gente entender isso, né? Mas o rei era soberano e ele tinha a sua eclésia. Então, a eclésia era como se fosse uma extensão dele, uma parte do rei. Por isso que esse conceito de a igreja, a eclésia, é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Está escrito, não é? Então, olha só, irmãos, a autoridade que nós temos, porque nós estamos andando com Cristo, nós somos a eclésia de Cristo, nós somos os embaixadores de Cristo, nós somos cidadãos do reino, mas não só isso, nós somos filhos do rei. E nós temos então essa autoridade, meu irmão, essa autoridade que nós temos que exercer em nome de Jesus. Lembra quando Jesus, aquela mulher encurvada, quem lembra da mulher encurvada? Interessante, a mulher encurvada, talvez ela tivesse um tumor na costa, não é? Ela só andava encurvada há quantos anos? 18. Que escravidão. Irmão, você nunca vai ver Jesus assim, olha, Jesus orando, Papa, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Nunca, irmão, isso é religião. Ele é um rei. Leia a sua Bíblia, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, veja Jesus. Você não vai ver isso, irmãos, a gente inventou isso. A gente inventou essas coisas. A gente criou um ambiente religioso. Olha o pastor. Irmão, isso não é unção, isso é encosto. Já viu? Você não vai ver, você não vai. Se você achar, me fala. Eu estou pronto para aprender. Olha, irmãos, eu já procurei, já revirei. Eu descobri que Jesus era muito simples. Ele encontra um menino que está dentro de um caixão e está indo para o cemitério. A mãe está chorando. Ele não vem. Vamos fazer. Irmão, Jesus para, ele é o rei. Ele para o caixão e diz: menino, levanta. Só isso. Ele dá uma ordem. E o menino na hora levanta. E ele entrega o menino para a mãe dele. Ele só dá ordem, porque ele tem autoridade. Então quando ele vê a mulher ali, e a mulher naquela situação, ele só dá uma ordem, para que ela seja curada. Não é? E ela é curada imediatamente. Os caras ficam em crise. Por que você está fazendo isso? Hoje é sábado, religião. Isso é religião. Aí ele fala assim mesmo, que eu quero ler com vocês. Por que ele curou? Lucas 13, não é? 16. Olha só. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? É só porque é sábado. Isso vocês inventaram. Isso não está na lei do meu pai. No sentido de que fazer bem no sábado. Ele fala assim, olha, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, por que não se devia fazer bem no sábado para essa mulher? Quem está me entendendo? Porque ela é filha, porque ela tem direito legal
ela é súdita do reino. Então ela é uma cidadã, ela é filha. Por que eu não vou dar para ela a cura? Por que eu vou deixar essa moça escrava dessa situação? Não! Ele mudou a vida da mulher. Diga autoridade. Irmão, eu nunca vou esquecer, porque isso marcou tanto a minha vida. Eu sei que alguns já ouviram, mas alguns são novos aqui, precisam ouvir, não é? Eu nunca vou esquecer, porque, irmão, isso mudou a minha vida para sempre. Eu acredito na autoridade. Foi a minha mãe que me ensinou. Porque todo dia o Totó me mordia. E o Totó era desse tamanhinho, um pequenês. Quando eu chegava em casa, a minha mãe, não acredita, o Totó já te mordeu de novo. Mordeu, mãe. Irmão, a minha mãe trouxe uma revelação do trono para mim. Ela disse: olha o teu tamanho para o Totó. Vê que não tem cabimento o Totó correr atrás de você e te morder. Você que deveria morder o Totó. Aí ela falou assim para mim: se você aparecer aqui de novo com esse pé mordido pelo Totó, você vai apanhar. Ela falou assim: quando ele vier te morder, corre atrás dele. Irmão, eu achei tremendo aquilo, isso é uma revelação. Porque a minha mãe estava dizendo: você tem autoridade sobre ele, e não o contrário. Aí, irmão, eu estava ansioso para experimentar a minha autoridade. Tem muito crente assim, vocês vão sair daqui ansiosos para experimentar. Só que quando chegou o outro dia que eu vi o Totó, e eu vi o Totó latindo e demoninhado como sempre, irmão, eu comecei a perguntar: será que vai funcionar? Mas, irmão, eu só lembro da minha mãe dizendo: se tu voltar aqui mordido, tu vai apanhar. Então eu tive que decidir entre o cinto da minha mãe e o dente do Totó. Irmãos, e quando o Totó partiu para cima de mim, eu parti para cima dele e saí gritando para cima. Ah! Irmão, eu nunca esqueço aquela curva do Totó, aquele cavalo de pau, aquela escorregada que ele foi dando, e foi se arrastando. Irmão, e quando eu vi ele voltando desesperado, aí eu fiquei grande. Aí eu saí correndo atrás dele, liberto para sempre da mentira do Totó. O Totó era uma mentira na minha vida, eu que tinha autoridade sobre ele. Irmão, o Totó, quando eu passava ali naquela rua, só de eu passar, o Totó já baixava a cabeça e dava uma leve balançada no rabinho, querendo fazer amizade comigo. Eu não dava nem moral para ele. Diga autoridade, a autoridade, a autoridade no nome de Jesus. E é isso que o Pedro está dizendo: ei, vocês são filhos, ei, vocês são herdeiros de uma promessa, ei, vocês são filhos do Abraão, vocês são embaixadores, vocês são corpo. Vocês não estão entendendo quem vocês são. Vocês são salvos, então Deus, o Espírito Santo, mora dentro de vocês. Que isso? Que vocês estão impressionados com o homem? Irmão, como que nós somos? Nós temos uma natureza, não é? A nossa natureza caída é idólatra. Ela idolatra o homem. Já viu isso, não é? Você vê nas redes sociais, você vê os famosos. Como que nós, irmãos, se nós entendêssemos quem nós somos, a autoridade que nós temos, entende? Elefante poderoso, irmão, mas tem muito elefante poderoso fugindo de ratinho, porque não reconhece a sua autoridade, tá bom? Vamos avançar. Segundo lugar, salvação total do homem. Então a primeira coisa, além do céu, que já é grande demais, que já é poderoso demais, mas não é só isso, é para você cumprir sua missão aqui na terra. Você tem autoridade, ok? A segunda coisa que você tem direito a milagres. Vamos entender o que é um milagre? Vamos ver. Isso vai mudar a sua vida para sempre. O versículo 16. Então o Pedro está explicando para eles, pregação 2.0. Versículo 16. Pela fé, olha, ele fala assim: não fiquem impressionados com a gente, não tem nada em nós, não fiquem pensando que fomos nós, mas ele diz: foi pela fé em o nome de Jesus, foi pela fé
diga comigo bem forte, foi pela fé em o nome de Jesus. Mais uma vez, foi pela fé em o nome de Jesus. Aí ele fala assim: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. Diga saúde perfeita, na presença de todos. Então vamos entender isso aqui, irmãos. O que é um milagre? O que é um milagre? O milagre nada mais é do que uma provisão do mundo espiritual para a gente viver aqui nesse mundo natural. Lembra? Jesus disse: é chegado o reino dos céus. Então irmão, onde é que está o reino dos céus? Fala para mim, fala aí para mim, onde é que está? Onde é que ele está? Aqui, pode falar, aqui. Aqui tem um mundo, tem um reino celestial que está fazendo assim, ó. Ele começou como um grão de mostarda, lembra? Jesus disse? Como um grão de mostarda, mas depois que ele foi plantado, ele está crescendo. E cada dia ele está crescendo. Nós somos milhares no Brasil e no mundo hoje. E está crescendo. Cada um que vem, ele cresce mais. Cada família, ele está crescendo. E a Bíblia diz que ele vai se tornar tão grande, tão gigante, que as árvores de todos os lugares vêm se abrigar nele. Então, agora veja bem, ele está aqui, mas nós não entendemos isso. Então nós não acionamos esse mundo espiritual. Nós não acionamos o reino dos céus. Então nós vivemos aqui como se fosse só aqui. Mas o apóstolo Paulo diz assim, eu gosto desse texto de 2 Coríntios 4:18. Olha o que o apóstolo Paulo aprendeu: não atentando nós nas coisas que se veem. Então não fica ligado, impressionado com as coisas que você está vendo, com o mundo natural, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas são passageiras, mas as que não se veem são eternas. E Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Diga comigo, o que se vê nasceu do invisível. Bora falar de outra maneira, diga assim, o invisível é a mãe do visível. Então veja bem, irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo natural, só que a gente não aciona, a gente não acessa o mundo espiritual pela fé. A fé, olha, deixa eu te falar uma coisa interessante. Deus deixou a gente aqui nesse mundo natural. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de saúde, a gente precisa de comida, a gente precisa das coisas, não é? E Ele está aqui no mundo espiritual, não é? Deus Pai, no mundo espiritual. Deus Filho também. Lembra lá de Atos 8, quando o Estevão está sendo apedrejado, e a Bíblia diz que o Estevão, cheio do Espírito Santo, abre os olhos espirituais e vê Deus. Ele vê Deus no céu, e ele vê Deus assentado no trono. Quem está comigo? E ele vê Jesus. Jesus está onde? À sua direita. E o Espírito Santo está onde? Está onde? Está dentro dele. Porque fala assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos, Deus assentado no trono e Jesus à sua direita. Então isso é o mundo espiritual. Então veja bem, Deus deixou o Deus Espírito Santo aqui no mundo natural, dentro de você. Para quê? Para quê? Para que pela fé, é Ele que nos dá essa fé, não é? A Bíblia diz que o Espírito Santo reparte com cada um de nós uma porção de fé. A gente pode ampliar isso através do nosso relacionamento com a palavra. Os dons podem crescer e devem crescer, mas quem deu isso foi o Espírito Santo. Então veja bem, pela fé que o Espírito Santo te dá, você aciona o mundo espiritual e traz para dentro do mundo natural. Quem está comigo aqui? Isso é um milagre. Quer ver um exemplo disso, para você entender? Multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos pãezinhos tem lá disponíveis? 5 o quê? Pãezinhos. Não pães, pãezinhos. Importante isso. Pãozinho. Quantos peixinhos tem? 2. Então 5 pãezinhos mais 2 peixinhos formam quantos sanduíches? 5 sanduíches. Pega os 5 pãezinhos, coloca os 2 peixinhos, 5 sanduíches eles tinham lá.
Irmão, 5 sanduíches alimentam quantas pessoas? 5, no máximo. Assim, magrinhos, assim, né? Agora vamos lá. Para parar com isso. Agora vamos lá. Jesus era faixa preta em acionar o mundo espiritual pela fé. Quem está me entendendo? Então, qual que é a conta de Jesus? 5, aqui no mundo natural, só vão alimentar 5. Mas no mundo espiritual, isso não tem sentido. Então, irmãos, ele aciona pela fé o mundo espiritual, ele traz a provisão do mundo espiritual para dentro do mundo natural, e aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quem está me entendendo? Não é? Jesus precisava chegar aos discípulos, porque eles estavam desesperados, o barco ia afundar, ele precisava chegar, mas ele não tinha um barco, e era madrugada. Então no mundo natural não tem como, porque tem uma lei no mundo natural, a lei da gravidade, e Jesus estava sujeito a essa lei da gravidade. Mas então ele, pela fé, aciona o mundo espiritual. Irmão, no mundo espiritual não tem isso, aleluia. Não tem esse negócio de lei da gravidade no mundo espiritual. Então ele aciona aquele princípio, aquele valor, aquela lei do mundo espiritual. E lá vai Jesus, irmão, tranquilo. Homem, 100% homem, andando sobre as águas. Quem está me entendendo? Então, irmão, nós precisamos, pela fé. O que é um milagre? É a gente acionar pela fé o mundo espiritual. Olha aqui para mim, ó. Você acha que tem doença no céu? Tem doença no céu? Irmão, claro que não tem doença no céu. Ah, a pessoa está doente, mas no céu não tem doença. Eu vou acionar esse princípio do céu. E outra coisa, eu faço parte do corpo de Cristo. Cristo não pode ficar doente. Quem está comigo aqui? Como que um membro de Cristo, imagina o pé de Cristo infeccionado. Irmão, como? Não. Olha só o que diz Romanos 8:11. Olha só, irmão, eu amo esse versículo. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Ih, o cara estava conversando, peguei ele, olha. Romanos 8:11, te liga. Olha o que diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quantos tem o Espírito Santo dentro de você? Meu Deus. Habita em você? Habita ou não habita? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, irmãos, nós precisamos, porque olha, tem muito crente pensando assim, ó, olha, eu já ouvi isso de crente. Não, pastor, eu sei de onde veio esse câncer. Irmão, eu já vi pastores falarem isso. Olha só, o elefante amarrado no pedacinho de pau. Eu sei, é porque eu tenho assim meio pisado na bola. Ah, então o que ele está dizendo? Puxa vida, ele é o corpo de Cristo, certo? Ele é membro ele é eclésia. Então Cristo, quando erra, se machuca. Eu errei, agora eu vou furar meu pé. Irmão, como que Jesus vai fazer um negócio desse? Não tem sentido. Você é o corpo de Cristo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então, quando nós viemos daquele mundo, porque nós fomos criados desde a fundação do mundo, e nós aterrissamos aqui, neste mundo natural, Deus nos deu uma como é que chama? Uma roupa espacial, um traje espacial. Aleluia. Quem tem um traje espacial? Tem uns que já vieram com airbag. Aleluia. Então, você tem um traje espacial. Agora veja bem, esse traje espacial que você tem dentro dele o poder de autoconserto. Mas para que isso? Para que isso, irmãos? Para você cumprir o seu propósito.
Por que o Pedro está dizendo isso para ele? O que o Pedro está fazendo lá? Irmão, ele está expandindo o reino. Ei, você está aqui para expandir o reino. Você tem autoridade para você expandir o reino. Você não tem autoridade para você ficar milionário. Você tem autoridade para você expandir o reino. Consequentemente, você pode ficar milionário, se esse for o seu chamado. Amém? Agora, você tem milagres, por quê? Para expandir o reino. Pode ver, irmão, dá uma olhada na sua Bíblia, leia a sua Bíblia, você vai ver o contexto dos milagres. Quer ver? O cara está ali cortando lenha para construir o templo. O templo não, para aumentar a igreja do pastor Eliseu. Quem está comigo? Eles estão lá cortando a lenha. A Bíblia diz que o machado do homem que era emprestado cai na água. Era muito caro o machado, não tinha ferro naquela época, tudo era manufaturado, muito difícil. Ele ficou desesperado. O meu machado era emprestado. Aí eu falei para vocês na semana passada, por que o Eliseu operou aquele milagre? Porque, irmãos, aquele machado estava servindo o reino. Quem está comigo aqui? Se você estiver no contexto de edificar o reino de Deus, irmão, você tem acesso a milagres tremendos. O milagre é um suprimento de Deus, né? Um milagrezinho, né? Ontem eu falei assim, cara, Deus é tremendo, porque eu estava vindo do Rio de Janeiro, porque eu estava na conferência, e a Mila estava em São Paulo. E a gente lá combinando o nosso encontro, né? Aleluia. Tá, né? Aí eu estou lá no Rio, e a Meila está lá em São Paulo, e ela ia pegar o voo na mesma hora do meu voo do Rio. E a gente combinando, aleluia. Aí, irmão, daqui a pouco a Mila me liga, amor, perdi o voo. Como assim? Não é? Ela estava ali conversando comigo, ela se distrai, né? E ela conversando comigo, não viu que mudou o portão. Então ela ficou ali, ninguém chamou. Quando ela foi, irmão, já era, perdeu o voo. Quando ela me ligou, eu disse, meu Deus do céu. Ela é uma mulher que estava ali, perderam o voo. E aí foram as duas, e ela me liga da fila, amor, a mulher que está na minha frente já recebeu o veredito, né, do juiz. Compre uma passagem. Está indo para onde? Para Palmas. R$1.500 para hoje. A Meila falou para mim, amor, e agora? Eu disse, calma, vai dar certo. Porque, irmão, eu estava pensando, rapaz, eu estou com muito isso na minha cabeça. Nós temos direito aos milagres. Os milagres deveriam ser mais normais na nossa vida. Amém? Porque nós estamos edificando o reino, nós estamos trabalhando para Ele, nós temos acesso aos milagres que são espirituais. O Deus Espírito Santo está aqui dentro de mim, Ele que faz o acesso, Ele que faz a ponte entre o espiritual e o natural. E pela fé eu trago o que é do espiritual para o natural. Então, na hora assim que ela falou, não tinha nem muito tempo para orar, irmãos. Ela já estava lá, a mulher já tinha recebido a resposta. Agora era a vez da Meila, amor, eu vou desligar, é a minha vez. Eu disse, Senhor, manda só um anjo lá para resolver essa parada. E eu já estava correndo para pegar meu voo. E eu fui correndo dizendo, Senhor, resolve essa parada para mim. Irmão, mas sabe, porque eu não estava a fim de gastar esse 1.500. Aí o que aconteceu? Quando chegou a vez da Meila, a mulher falou a mesma coisa. Já era, foi erro seu, vacilou, perdeu o voo, não tem nada para fazer, pode comprar outra passagem. A Mila disse, não, mas não tem jeito, é outra passagem. Manda buscar as coisas dela lá, as malas dela. Irmão, aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. E foi o meu anjo que eu mandei lá. E ele voa rápido, eu fiquei impressionado, como que ele voa rápido? Irmão, Rio, São Paulo foram segundos, ele já estava lá, top. Não é? É mundo espiritual, quem está me entendendo? Não é natural. Não é o Felipe saiu de uma cidade e foi parar em outra, assim, em frações de segundos. Mundo espiritual. O Elias correu mais rápido que a carruagem do rei Acabe. Mundo espiritual, the flash. Agora veja bem, o que aconteceu? A Mila estava de arrasada e a mulher disse, traga as malas dela. Aí chega alguém lá e fala assim, as malas dela foram embora para Palmas. Irmão, isso não pode acontecer. Porque quando acontece isso, eles vão lá no avião e falam, Dona Meila, não está. Então eles tiram a bagagem do passageiro que não entrou. Irmão, meu anjo escondeu a bagagem dela. Quem está me entendendo? Escondeu. Irmão, aí a mulher, não, mas como assim? Não, isso não pode acontecer. O cara disse,
foi embora, a bagagem dela foi para Palma, já foi. Não, peraí, e ligou não sei para quem, ligou não sei mais para quem. Ela disse, minha senhora, nos perdoe. A senhora precisa de um hotel? A senhora precisa de jantar? Minha senhora, nos perdoe, amanhã cedo eu coloco a senhora no primeiro voo. Eu disse, meu Deus do céu. Não saiu os R$1.500. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que é que o Pedro está dizendo? Vocês não estão entendendo, gente. Não tem nada demais o que aconteceu aqui. Vocês têm acesso a isso toda hora. Claro que não é, irmão, para nosso bel prazer. Senhor, faz um milagre agora. Lembra os fariseus? Dá um sinal aí, mostra aí. Jesus, não, moço. Milagre é ferramenta para o reino. Milagre é munição para o reino. Milagre é provisão do reino. Por isso que Jesus disse, vão, preguem o evangelho, expandam o reino. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vocês vão viver vida de milagre o tempo todo. Isso é natural para vocês. Você é salvo? Irmão, se você é salvo, você ama Jesus. Se você é salvo, você ama a palavra de Deus. Se você é salvo, você está pregando o evangelho. Se você é salvo, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Você ainda é salvo? E último lugar para a gente orar. Salvação total do homem. Primeira coisa então, bem forte. Autoridade. Ei, autoridade. Olhe para mim, autoridade. Olha para mim com cara de autoridade. Aleluia. Segundo lugar, milagres. Você pode acionar. Irmão, se nós somos embaixadores, nós estamos na embaixada. Se eu estava orando, Senhor. Eu estava orando sério. Eu estava orando, Senhor. A embaixada precisa de uma escola. Não é? Estava orando, tranquilo, irmão, tranquilo. Estava tranquilo ali, ó. Quietinho, no meu cantinho, no meu lugar, dizendo a embaixada precisa de uma escola. Nós precisamos expandir, nós precisamos influenciar a sociedade que nós estamos. Estou insatisfeito, Senhor, da gente estar pregando para crente todo domingo. A gente precisa tocar nessa sociedade, mudar essa nação. Estou orando por isso. Aí, irmãos, quando eu faço as contas no mundo natural, irmão, eu tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas no mundo espiritual, escuta bem, irmãos, os recursos são infinitos. E pela fé, porque o Deus Espírito Santo habita em mim, eu posso acionar isso. Eu estava lembrando hoje, até conversando com o Paulinho, é assim, olha, os desafios acontecem na nossa vida só para a gente ir crescendo em fé. Então, não é, lembra do Davi, não é? Eu venci o leão. Eu posso vencer o urso. Eu venci o urso. Agora eu posso vencer o gigante. Eu venci o gigante. Agora eu posso ser o rei. Agora eu posso reinar. Irmão, a gente não pode reinar antes de passar pelo leão, pelo urso, pelo gigante. Quem está me entendendo? Agora Deus vai nos dar os recursos para o leão, para o urso e para o gigante. Aí vai chegar a hora de reinar. Eu estava lembrando, meu Deus, eu pensei, fiz a conta, meu Deus, se quando a gente tinha 20 mil na conta, a gente construiu tudo isso aqui, agora a gente tem um pouco mais. Então a gente pode construir muito mais. A gente pode construir essa escola top das galáxias. Amém? Aleluia. Então, a última coisa, meu Deus, a última coisa. Tá bom, vamos lá, vamos avançar. A última coisa, oração eficaz. Se você é salvo, irmão, você não sabe o poder que tem na sua oração. Assim como você não sabia da sua autoridade e do acesso aos milagres no mundo espiritual. Agora você sabe. Acione pela fé. Terceira coisa, irmãos, que a gente tem tão poderosa e a gente não dá valor. Oração eficaz. Olha o que diz aqui Atos 3:1. Eu poderia começar por esse, mas eu deixei de propósito para o final, para te desafiar aqui. Atos 3:1 diz assim: Pedro e João, tudo começou na verdade porque o Pedro e o João subiam para quê? Subiu ao templo para quê? Para orar.
Então eles tinham uma vida de oração, eles respeitavam não era, irmão, deixa eu te falar uma coisa, oração não é isso aqui, olha. Oração não é, eu tenho uma necessidade aqui, aí eu oro. Não, oração é um estilo de vida, não é? Oração é um relacionamento com Deus. Interessante que Jesus falou para os discípulos sobre os demônios que eu falei para vocês. O que está faltando para vocês, gente, é vida de oração e jejum. Vocês não vão dar conta se vocês não tiverem vida de oração e jejum, não é? Agora olha só o que eu quero te mostrar. Lucas 11:1. Olha como que é tão importante a nossa vida de oração. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou ao seu discípulo. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Interessante isso, porque, irmãos, pensa bem o que esses discípulos viram. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus ressuscitar um morto, ou pelo menos 3 mortos, né? Não é? A menina, a filha do Jairo também, o filho da viúva, o Lázaro. Meu Deus! O Lázaro estava morto há 4 dias, eles viram. Por que eles não disseram, Senhor, ensina aí, esse negócio aí, ensina o segredo. Poxa vida, se a gente ressuscitar um morto, a gente está bem na foto. Ensina aí, eles viram. Senhor, ensina aí a gente a andar sobre as águas. Ensina a gente a curar os enfermos. Ensina. Meu Deus. Eles pediram, o que eles pediram? Senhor, ensina-nos. Por quê? Diga por quê? Porque, irmãos, tinha uma coisa que era muito forte na vida de Jesus e eu quero te desafiar a descobrir isso sozinho. Procura na Bíblia quantas vezes Jesus orava sozinho. Procura. Irmão, por tudo. Ele descobre que o João Batista foi morto. Ele sobe no monte para orar, para ficar sozinho e orar. Quando ele faz a multiplicação dos pães, os caras vieram para fazer ele rei. Ele saiu voado de lá e subiu no monte sozinho para orar. Tanto que os discípulos atravessaram e ele teve que pegar os discípulos andando sobre as águas. Todos os momentos difíceis dele, os caras estão vindo para prender ele. Ele está sozinho no Getsemane, orando, suando gotas de sangue. Irmãos, várias vezes. Ele tem que escolher uma equipe para andar com ele por todo esse tempo. A Bíblia diz que ele sobe no monte sozinho e ora, e quando ele desce, ele escolhe os 12. Irmãos, Jesus orava muito sozinho. Interessante isso. Então os discípulos fizeram uma conta assim, olha. Ele passa mais tempo sozinho orando do que fazendo as coisas acontecerem. Então ele ora 4 horas e em 4 segundos ele expulsa um demônio. Ele não dá nem moral, ele só diz sai. Ele passa 4 horas orando. A única coisa que Jesus falou para o leproso foi: eu quero, fica limpo, seja limpo. Gente, como que Jesus era simples? Se fosse nós, né? Não é? Jesus, o cara falou: Senhor, se tu queres, me cura dessa lepra. Eu quero. Eu quero. Fica limpo. E os discípulos pensaram: rapaz, vocês já viram quanto tempo ele gasta para expulsar um demônio, para purificar um leproso, para ressuscitar um morto? Lázaro, vem para fora. Lá vem o Lázaro, irmãos. Então veja bem, eles disseram: o segredo dele, ele passa mais tempo em oração do que fazendo essas coisas. Quanto mais tempo você passar em oração, menos tempo você vai gastar com as coisas. Então, irmãos, qual é o segredo? Qual é o segredo da gente entender, da gente saber da nossa autoridade, da gente usar essa autoridade que a gente tem, não é? Da gente acionar esses milagres que a gente tem direito como filhos? Qual que é o segredo? Diga comigo: a nossa vida de oração. Ok, queridos? Por que nós temos que orar? Porque o que nós ligamos na terra terá sido ligado no céu. Olha o que diz Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ao Pai, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Meu Deus do céu. Então veja bem, por que nós temos que orar? Por que nós temos que orar?
Porque, irmãos, lembra que você é uma autoridade? A Bíblia diz, Salmo 115, diz assim, olha, os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, irmãos, Deus não fará nada na terra. John Wesley, coloca essa frase do John Wesley para mim, que eu achei tremenda. Deus não fará nada na terra, a não ser em resposta à oração da igreja. Isso não impressiona você? Será que isso tem base bíblica? Foi um homem que disse. Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Me pergunta por quê? Por que Deus não faz uma coisa na terra sem revelar para você? Por que Deus não faz uma coisa na sua família sem revelar para você? Por que Deus não faz uma coisa na sua vida financeira sem revelar para você? Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque quando Ele fala com você, Ele te leva a orar. E quando você ora, quem está me entendendo? Você dá a permissão, porque o que você permite será ligado no céu. O que você não permite, não será ligado. Deus que fez isso, na soberania dele, isso é tremendo, gente. Pastor, o senhor está me dizendo que a terra que governa o céu? Não, começou em Deus. Ele, foi a vontade dele, ele colocou em você. Por isso que 1 João 5,14 diz que tudo que nós pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ora, e se nós sabemos que ele nos ouve, então nós já temos recebido os pedidos que lhe fizemos. Então veja bem, Deus tem um plano para o João Paulo. Aí ele revela, como que ele revela? Ele revela por sonhos, ele revela por um pensamento, porque o Espírito Santo mora aqui, no coração dele, ele começa a sonhar, ele começa a pensar naquela coisa que ele, e pensa. Se o João Paulo for sábio, o que é que ele vai fazer? Rapaz, espera aí, o céu está esperando a permissão. Eu vou autorizar isso acontecer na minha vida. E eu vou orar, porque Deus não fará coisa nenhuma na terra, não é? A não ser em resposta à oração do João Paulo, para a vida dele. E eu te pergunto, você está orando? Ou você é daqueles que vai lá com um profeta super poderoso? Porque você é o elefante amarrado na cordinha. E você tem que estar lá na frente da televisão com um copo de água. Ora aí. Irmão, isso é macumba evangélica. Meu Deus, quanta inocência. Quanta inocência. Eu estou lendo um livro do pastor Eibe. Irmão, esse livro é fantástico demais. Eu estou lendo esse livro, meu Deus. Muito tremendo, meu amigo Espírito Santo. Ele conta isso, que a igreja estava crescendo já em Santarém, não é? Você sabe que a igreja hoje tem 45 mil membros em Santarém. Depois saiu para Fortaleza, já tem mais de 10 mil membros. Agora está em São Paulo. Eu estive lá na conferência no Rio. Meu Deus, é uma coisa sobrenatural. O que Deus tem feito através do ministério do pastor Eibe. Mas lá em Santarém, a igreja estava crescendo já. E parou de crescer, e eles trabalhando, e se estressando, e muito trabalho. E aí, irmãos, ele em crise, e colocando métodos novos, a igreja estagnada. Não crescia, parou de crescer. O que aconteceu? Ele teve um sonho. Acho que no sonho ele estava num barco. E o barco ia assim sobre as águas, e as águas muito cristalinas, como um mar de diamante, sabe? Tão cristalina e tão linda. E o barco ia fluindo, e ele ia vendo os peixes pulavam, aqueles peixes enormes, lindíssimos, em volta daquele barco que ele nem fazia força, a correnteza ia levando. Aí de repente ele chegou numa parte muito rasa, e o barco travou, e os peixes começavam a morrer afogados, porque tinha tão pouca água, e o pastor Eibe saiu do barco e tentava segurar os peixes e jogar na parte mais funda, e aquele desespero, e ele todo sujo, com o pé todo sujo, o barco travado ali, e aí ele, aí ele acordou.
O que Deus estava falando para ele? Aí ele interpretou assim: a gente vinha fluindo porque a gente vinha num relacionamento profundo com o Espírito Santo. A nossa prioridade era a nossa vida de oração, a igreja concentrada na vida de oração, buscando a Deus, buscando a palavra, entendendo que é Deus. O homem, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. E eles estavam entendendo isso. E a igreja crescia, e rompia, e crescia, as pessoas chegavam. Daqui a pouco eles começaram a se ocupar tanto com o trabalho da igreja. Começaram a se ocupar tanto, e trabalhar tanto, que eles perderam aquele tempo de qualidade com o Espírito Santo. E eles começraram a travar. E agora eles estavam se esforçando para pegar os peixes e não conseguiam nada. Meu Deus do céu. Eu estou arrepiado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou com ele. Sabe o que ele fez? Ele tomou uma decisão. Ele disse: Senhor, eu te prometo, isso anos atrás, muitos anos atrás. Ele disse: eu te prometo que a partir de hoje, nunca mais eu negocio o meu tempo pessoal, solitário, de oração e de busca do Espírito Santo. Quem está comigo aqui? Quantos de nós, irmãos, estamos na correria e estamos negociando isso que é a coisa mais importante da nossa vida, a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com o Deus Espírito Santo, que está bem aqui, olha. Não entristeça Ele, correndo, feito um frango sem cabeça. Olha só essa frase do Martinho Lutero: assim como o negócio do alfaiate é fazer roupa, e o negócio do sapateiro é remendar sapatos, o negócio do crente é orar. Aí os discípulos entenderam: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Esses dias eu li uma frase que eu achei interessante, falava assim: olha, se você vê muita gente no domingo de manhã, é porque a popularidade do pastor está alta. Se você vê a igreja cheia à noite, é porque o carisma do pastor está alto. Mas se você vê a sala de oração cheia, é porque Deus está em alta naquela igreja. Meu Deus, quase morri. Meu Deus. Como que a gente pode avaliar a nossa igreja? Não é? Como que vai a nossa vida de oração? Por que Jesus tinha acesso? Por que Jesus exercia autoridade? Por que os primeiros discípulos, a igreja primitiva... Não, a sua vida não vai mais ficar assim não, meu irmão. Eu vou resolver essa parada. Em nome de Jesus. Anda. Por que essa igreja atuava? Por que essa igreja era cheia de autoridade, cheia de milagres? Porque era uma igreja de oração. Era uma igreja de oração. Como vai a sua vida de oração? Quanto tempo você tem investido na presença de Deus? Olha, irmão, nós temos um tempo aqui, né, de oração na sexta-feira. Tem sido tão delicioso, não é? 7 horas da noite, né? Tão delicioso esse tempo ali. E eu tenho participado desse tempo assim, como ovelha. Entende? Porque às vezes, né, eu sempre estou envolvido aqui na frente e eu estou preocupado com o que eu vou falar e tal. Eu tenho feito questão de vir para esse tempo como ovelha. Não é só para ficar ali, só para orar, só para receber de Deus, só para estar com Ele, deitar no colo dEle, conversar com Ele, com o Deus Espírito Santo. Ah, irmãos, esse é o segredo dos segredos. Esse é o segredo dos segredos. Amém? Aleluia, aleluia, embaixador de Cristo. Aleluia, vida de oração. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Se você não ligar na terra, não vai ser ligado no céu.